Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje vamos ver média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada, ok? Antes de começarmos, inscreva-se no canal. Semanalmente, aulas novas são postadas por lá e assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo, ok? Então, vamos lá. Média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada. O que vem a ser, então, essa média ponderada? Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar um conjunto de valores com n valores. Ou seja, x1 é o primeiro valor, x2 e assim vai até o enésimo valor. E um outro conjunto formado por pesos. Já explico isso daí. Vamos representar esses pesos por P1 representando o peso 1, P2 representando o peso 2, e assim vai Pn representando o peso enésimo, ou seja, totalizando n pesos. Esses pesos aqui, eles também são conhecidos como ponderações. Por isso, a chamada média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada. E como é que a gente calcula, então, a média ponderada dos valores com seus respectivos pesos? Da seguinte maneira, olha só. O P eu vou representar pela média ponderada com a barrinha em cima. Tá? A letra pouco importa, tá, gente? Normalmente aparece assim, mas também poderia aparecer MP e por aí vai. E essa média ponderada vem a ser o seguinte, é uma divisão entre isso daqui. Ó. O valor 1 vezes o seu respectivo peso, mais o valor 2 vezes o seu respectivo peso, e assim vai até, vamos aumentar aqui, até o valor n vezes o seu respectivo peso. Tudo isso daqui dividido pela soma dos pesos, ou seja, P1 mais o P2 e assim vai até o Pn. Essa é a fórmula da média ponderada. Vamos fechar aqui. E vamos aproveitar e fazer um exemplo para você entender bem como isso acontece. Olha só, vamos imaginar um aluno. Esse aluno, ele realizou provas. E essas provas têm seus respectivos pesos. Vamos separar aqui. Assim, e vamos supor o seguinte. Na primeira prova, o aluno tirou uma nota igual a 5. 5 redondo. E essa primeira prova, o peso dela era igual a 2. Na segunda prova, esse mesmo aluno tirou nota 7 e o peso da prova era 3. E na terceira e última prova, o aluno tirou nota 8 e o peso dessa última prova era peso 4. Uma observação aqui, ó. Muitos pensam que a soma dos pesos deve ser sempre igual a 10. Isso não é verdade. Os pesos são os valores que forem. Não importa se a soma é 10, menor ou maior que 10. Ok? Vamos lá, então. A média ponderada, então, será dada pelo seguinte. Vamos passar aqui o traço da divisão e vamos lá. É a prova vezes o peso. Ele tirou nota 5 em uma prova que tinha peso 2. Mais, tirou nota 7 em uma prova que tinha peso 3. E tirou nota 8 em uma prova que tinha peso 4. E a soma dos pesos será 2 mais o peso 3 mais o peso 4. Então, essa média ponderada é dada pelo seguinte. 5 vezes 2
10. 7 vezes 3, 21. E 8 vezes 4, 32. Denominador, 2 mais 3 dá 5, com mais 4, 9. Então, nós vamos ter então que a média ponderada é 10 mais 21 dá 31, 31 mais 32 dá 63, dividido por 9. Isso implica, então, que a média ponderada, ou seja, a média desse aluno será 63 dividido por 9, a média 7 redondo. Tranquilo, né, pessoal? Vamos fazer agora duas questões de vestibular sobre a média aritmética ponderada, ok? Vamos lá. Então, vamos à nossa primeira questão de vestibular. Ela diz o seguinte: o gráfico abaixo mostra o nível de água no reservatório de uma cidade em centímetros. Então, o nível aqui, ele está em centímetros no reservatório. Considerando o mês inteiro, o nível médio de água no reservatório é igual a... Aí nós temos as alternativas. Ok, pessoal, vamos ver aqui, ó. Vamos reforçar essa linha. O gráfico subiu aqui, o nível. Aí, entre o 10º e o 15º dia, o nível desceu. Depois, entre o 10º e o 20º, manteve-se constante. Do 20º ao 25º, subiu. E do 25º ao 30º dia, o nível desceu. Aí, vamos fazer o seguinte. Entre o início, dia 0, e o dia 10, vamos fazer assim, ó. Do dia 0 até o dia 10, nós temos que o nível de água permaneceu entre 300 e 500. Para obtermos a média entre o dia 0 e o dia 10, é só somar e dividir por 2. Ou seja, 300 mais 500 dividido por 2. Olha lá, ó. 300 mais 500 dividido por 2 dá 800 por 2, ou seja, 400 centímetros é a média. Graficamente, dá para ver que é aqui assim. Tudo bem? Vamos analisar agora do 10º ao 15º dia. Então, do 10º até o 15º, nós temos o maior nível foi de 500, o menor foi de 200. Então, é 500 mais 200 dividido por 2, isso dá 700 por 2, 350 centímetros. E isso você pode ver aqui assim, ó. Nessa queda aqui, nós temos aqui o nível médio, concorda comigo? Isso aqui está exatamente em 350. Vamos continuar. Do 15º ao 20º dia. Aqui o nível permaneceu constante, então vamos colocar apenas quanto? 200. Então, 200 centímetros foi o nível médio do 15º ao 20º dia. Agora, do 20º ao 25º, oscilou entre 200 e 300, então seria 200 mais 300, isso dá 500, dividido por 2, 250 centímetros. Nesse período, aqui assim está a média. E aí a gente pode ver que isso aqui se enquadra exatamente aqui entre 200 e 300, na metade, 250 centímetros. Por último, do 25º ao 30º dia, nós temos qual variação? De 300 até 100. Então, 300 mais 100, isso dá 400, dividido por 2, 200 centímetros. Que é exatamente aqui, né, gente? E aqui é a linha do 200 centímetros, como está aqui. Tudo bem? Talvez alguns alunos pensarem em fazer o seguinte agora.
pegar essas medidas aqui, 400, 350, 200, 250 e 200, somá-las e dividi-las por 5. Só que acontece o seguinte, por exemplo, 400 centímetros de média, isso foi obtido durante 10 dias. Agora, esse 350, somente com 5 dias. Então, isso aqui há uma diferença, existem ponderações diferentes. Aqui nós temos essa média por 10 dias. Foram 10 dias com o nível de 400 centímetros em média. Aqui nós temos por 5 dias. Aqui também, esses 200 centímetros foram por 5 dias. Esses 250 centímetros também por 5 dias. E esses 200 centímetros finais também por 5 dias. Se todos aqui fossem somente por 5 dias, poderia fazer soma e dividir por 5, mas existem ponderações, por isso há uma média ponderada aqui. Vamos fazer aqui embaixo? Olha só, a média ponderada, então, é dada por 400 centímetros durante 10 dias. Então, nós vamos ter 400 vezes 10. Depois, 350 por 5 dias. Então, 350 vezes 5 dias. Depois, 200 por 5 dias. Então, 200 vezes 5 dias. Depois, 250 vezes 5 dias. E, por último, 200 por 5 dias. Tudo isso dividido pela soma das ponderações. No caso, é 10 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, ou seja, os 30 dias que foi feita essa análise média do nível. Então, a média ponderada, aqui ficará quanto? 400 vezes 10, isso dá 4.000. 350 vezes 5, isso dá 1.750. 200 vezes 5, isso dá 1.000. 250 vezes 5, isso dá 1.250. E 200 vezes 5, isso dá 1.000 também. E tudo isso daqui, então, está sendo dividido pelos dias que são 30. Isso dá quanto? 4.000 mais 1.000 mais 1.000 dá 6.000. 1.750 mais 1.250 dá 3.000. Ou seja, 6.000 mais 3.000 dá 9.000. E 9.000 dividido por 30, corta um zero, 900 por 3, isso dá a média de 300 o quê? Centímetros é a média do nível. Alternativa correta, letra D de Dinamarca. Vamos fazer mais uma questão que envolve média ponderada. Questão lá da Unicamp. Isso aqui é de um simulado da Unicamp. Olha só. Um determinado carro bicombustível, que funciona tanto com álcool como com gasolina, é capaz de percorrer 9,2 km com cada litro de álcool. Então, 9,2 km utilizando álcool e 12,4 km com cada litro de gasolina. Utilizando álcool apenas, o enunciado diz que o carro faz 9,2 km com cada litro, ou seja, 9,2 km por litro. Agora, utilizando gasolina, ele diz que faz 12,4 km por litro. Então, com gasolina, ele é mais econômico. E realmente é assim, tá? Então, 12,4 km por litro. Agora, vamos continuar a questão. Olhem só. Suponha que a distância percorrida com cada litro de combustível seja uma função linear ou afim da quantidade de álcool que este contém. O que ele está querendo dizer aqui, talvez você pense, está querendo assustar. Realmente acaba assustando alguns alunos. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte,
que a função é uma reta, então independe da velocidade, a média de combustível será sempre essa que você está vendo. Continuando, usando um combustível misto, composto de 75% de gasolina pura e 25% de álcool, este carro consegue percorrer com cada litro de combustível, aí quantos quilômetros, como tem ali. Isso daqui, gente, é uma média ponderada. Olha só, vamos colocar aqui. A média ponderada ela é dada pelo seguinte. Ele disse que o combustível ele é composto de 75% de gasolina. Então, vamos pegar 75% de 1 litro. Isso dá 750 ml, ou 0,75 litros. E a gente sabe que, com gasolina, o consumo é de 12,4. Então, 0,75 vezes 12,4. Mas, vamos analisar o álcool agora. Nós colocamos 0,75 litro de gasolina, então vamos colocar 0,25 litro de álcool, ou 250 ml. E nós teremos aqui 0,25 vezes o consumo de álcool, que é 9,2. Ok? Isso o total dos pesos. Notem que foi utilizado mais gasolina, ou seja, 0,75, e menos álcool, ou seja, 0,25. Isso significa uma ponderação. Então, aqui embaixo, a gente vai utilizar a soma dessas ponderações. Chamamos soma de pesos, né? 0,75 mais 0,25. Então, essa média ponderada será 0,75 vezes 12,4, isso dá exatamente 9,3. Somado 0,25 vezes o 9,2, isso dá exatamente 2,3. E o denominador nós temos 0,75 mais 0,25, isso aqui dá exatamente 1. Ou seja, a média ponderada vai dar 9,3 mais 2,3, isso dá 11,6 quilômetros por litro. Alternativa correta, letra B de Brasil. Ok, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Se você gostou da aula, clica ali em gostei, faça comentários também. A gente se vê na próxima. Um abraço e bons estudos!